Quero trazer um pouco de repercussão do que nos contou o Luca agora com o teólogo e professor de Filosofia e Comunicação na ISPM, Andrei Albuquerque Mendonça. Professor, seja muito bem-vindo. Nós percebemos que os papas em seus testamentos deixam as suas vontades. Assim fez também o Papa Francisco, buscando simplicidade e algumas questões que fogem do trivial. Mesmo assim, há um rito a ser cumprido pela Igreja Católica e pelo Vaticano. Por quê? Qual a importância do cumprimento dessa tradição? Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que estão aí presentes no estúdio e também aos que nos assistem, nos ouvem aqui pela Jovem Pan News. De fato, eu posso me lembrar, ao você falar a palavra ritual, de um antropólogo estadunidense muito importante chamado Clifford Geertz, que basicamente ele diz que a religião ela tem três características que são muito importantes. Os mitos são geralmente mitos fundadores, os rituais e o ethos, que é a forma de vida. Então, os rituais, eles atualizam para os fiéis aqueles mitos fundadores da religião. No caso específico do Papa, né, como sendo reconhecido pela Igreja Católica, e, claro, não somente pela Igreja Católica, mas por muitos cristãos mesmo não católicos, né, como cristãos ortodoxos, e algumas denominações protestantes, né, como o bispo de Roma, como alguém que tem uma importância muito grande, como foi falado há pouco, né, um dos cargos mais importantes do mundo, um dos líderes religiosos mais prestigiados do mundo. Então é importante que esse ritual ele siga sendo grandioso, não nesse caso, né, não ostentoso, mas grandioso, que passe essa mensagem de que ele, de fato, é uma pessoa especial, mas não apenas isso, mas que ele fora escolhido por Deus para ter o seu pontificado durante esses últimos 13 anos, grosso modo. E, professor, eu queria falar um pouquinho, olhar agora para o futuro e falar do conclave. Sabe que nessa segunda-feira aconteceu uma situação curiosa aqui comigo durante o Direto ao Ponto, em que, ao questionar um dos padres que participavam comigo ali no programa, ele falou, olha, eu vou ser contrário a esse movimento de ficar falando de conclave, sendo que o corpo do Papa nem esfriou. Ele falou, a nossa igreja está de luto, nós estamos de luto. E eu não acho conivente trazer um olhar de quem vai ocupar esse espaço antes mesmo de se arrematar o funeral do Papa Francisco. É claro que ali na hora isso gerou uma situação também, né, as pessoas acabaram chamando o padre de padre sincerão e tudo, mas por que há uma preocupação tão grande com a pessoa que vai ocupar esse espaço? Antes mesmo do rito ser definido com o Papa Francisco, por que as pessoas se preocupam tanto com a pessoa que vai tomar conta, com o tipo de conduta que ela terá, se ela vai ser mais conservadora ou mais progressista, porque todos os olhares se voltam para essa cadeira que agora fica vazia? Isso é muito interessante, a sua pergunta é fundamental, porque toca num ponto que é histórico, mas também tem a ver com o mundo contemporâneo. De fato, o conclave e a preocupação com o conclave, ela deve se dar depois, né, das exéquias, ou seja, dos ritos fúnebres que acontecerão nos próximos dias, e só depois começarão as reuniões gerais das congregações para que o conclave seja assim realizado. Mas eu acredito que, devido a um certo imediatismo que é característico do nosso tempo, especialmente, né, a gente pode pensar de uma certa modernidade tardia até o nosso tempo, há uma preocupação. Eu até hoje brincava com um colega que provavelmente, né, não aqui no Brasil, assim espero, mas
muito provavelmente no Reino Unido, em casas de apostas, você já deve ter pessoas apostando em quem será o próximo Papa. Então, essa cultura, né, de certa forma, do descarte, ou seja, aquilo que aconteceu parece que já é passado, e o olhar se volta para o futuro, a preocupação se volta para o futuro. Me parece uma característica muito dos nossos tempos, né, dos últimos, grosso modo, 150 anos para cá, né, da Revolução Industrial para cá, e que, de certa maneira, prejudica, porque nos coloca, né, numa posição muito delicada, muito sensível, de às vezes falar algo que não vai se cumprir, né? Existe um ditado, já foi citado por várias pessoas, talvez até aqui mesmo, que, né, no conclave, quem entra papa sai cardeal. Então, não há, né, embora a gente possa fazer algumas, talvez traçar alguns perfis, né, sobre os grupos que participam, sobre, né, o perfil dos cardeais, especialmente se a gente pensar cardeais americanos, cardeais europeus, cardeais africanos, e depois a gente pensar nos outros cardeais que estão em outros países do mundo. De fato, a gente até pode fazer uma análise sobre as posições deles, mas eu também fico temerário da gente olhar para esse futuro sem vivenciar esse presente. O luto é alguma coisa muito importante na vida das pessoas, vivenciar o luto e também reverenciar aqueles que nos deixaram o legado. Eu acho que agora, mais do que pensar no próximo Papa, é pensar no legado que Francisco deixou à Igreja, que Francisco deixou para o mundo, que o Francisco deixou para a história das religiões mundiais, como, né, nunca nenhum Papa houvera conseguido fazer antes dele. Professor Andrei, só para a gente arrematar, de maneira muito objetiva, uma pergunta aqui do Alan Gani. Vai lá, Gani. Boa tarde, professor. Prazer falar contigo. É possível conjecturar se vai ter uma orientação mais progressista ou mais conservadora, ou é tudo um tiro no escuro, tudo um chute agora? Boa, ótima pergunta, obrigado. Eu diria que existem, na verdade, algumas variáveis que nós podemos levar em consideração, tendo em vista essas regiões, né, essas três grandes regiões de onde pode sair o próximo Papa, ou regiões que sairão fortalecidas a partir da eleição de um certo pontífice. Porque, na verdade, nenhum dos grupos, né, nem o grupo americano, nem o grupo europeu, nem o grupo africano, sozinhos, tem condições de eleger, né, o sumo pontífice. Apenas, né, com a união de grupos, como nós vimos, por exemplo, no filme Conclave. Aliás, eu recomendo para quem não assistiu o filme, para entender ali a retratação do que acontece, né, nos bastidores. É claro que a gente sabe que tem questões políticas, e políticas, eu digo, né, internas à Igreja, que estão, né, que acontecerão durante os próximos dias, que talvez até já estejam acontecendo, mas certamente eu diria agora que a prudência seria melhor do que apontar diretamente se um cardeal, né, mais conservador, que poderia vir do continente africano ou dos Estados Unidos, ou se um cardeal mais progressista, seja italiano ou europeu, enfim. Eu acredito que, mais do que isso, o legado do Papa Francisco não poderá ser deixado para trás. Ou seja, eu acredito que será muito difícil, nesse momento da Igreja, especialmente com
toda a conjectura que acontece no mundo, as guerras, os conflitos, uma certa fragmentação política que leva muitas vezes à polarização. Nesse mundo, eu acho que líderes religiosos, como o Papa Francisco foi, deixam um legado que deve ser levado à frente. Se as questões progressistas ou conservadoras serão mais enfáticas ou menos enfáticas, isso vai depender muito, não apenas do Papa, mas vai depender, né, da Cúria Romana, que está ao redor do Papa, ou seja, quem o novo Papa vai nomear, né, para as prefeituras, para as congregações. Isso dará o tom do que acontecerá, né, no futuro. Mas o legado de Francisco, se a gente, né, rapidamente, se a gente, né, ler as últimas encíclicas do Papa, principalmente, né, a Laudato Si, as outras duas últimas, a gente verá que há um legado, né? Uma encíclica tem um poder, não é apenas um documento exortativo para a comunidade de fé, mas é um documento que norteia, ou deverá nortear, o próximo papado. Professor Andrei, obrigado pela participação conosco aqui no 3 em 1. Até a próxima. Muito obrigado. Até mais. Um grande abraço. 4h24, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo para vocês. Daqui a pouco estamos de volta. Ô Felipe Monteiro, por que as pessoas se preocupam tanto com a ideologia, né, que o Papa vai adotar? E o professor Andrei trouxe uma questão muito interessante. O Papa não faz tudo sozinho. Ele pode ter uma política que ele queira implementar, mas há uma grande equipe. E o que será feito também depende da equipe que ele montar. Não, exatamente. Né? O Papa não exerce, né, a influência sozinho. Ele tem todas as pessoas que assessoram ele também, não é? Mas a igreja, eu sinto que a preocupação das pessoas é que a igreja tem momentos de, diria, um passo, né, um pouco mais progressista e tem um passo também de contenção, não é? Então, algumas pessoas acham que o próximo Papa será o Papa da contenção e não mais tão progressista como foi o Papa Francisco. Mas tem um ponto que eu acho interessante, sim, está aqui pensando, ouvindo o teólogo falar, que é o ponto que eu acho principal, né? Apesar do Papa ser autoridade da Igreja Católica, ele exerce, de certa forma, uma certa influência em outras religiões. Até porque ele é visto como uma pessoa pura, uma pessoa digna, uma autoridade moral. Ele também, desde o Concílio Vaticano II, né, a religião católica se abriu no diálogo para as outras religiões. Então, o Papa exerce uma certa influência em todas as religiões do mundo também. Não digo influência, eu digo inter-relação, é isso, mais do que influência, né? Então, o Papa, de certa forma, é importante, né, para o mundo todo. Fala, Segré. Eu gostei de ouvir o PP quando ele fala que o Papa pode adotar uma política mais progressista ou de contenção, o que prova que o progressismo não contém muita gente ou muitas ideias. Só para provocar um pouquinho o Monteiro. Mas, mesmo que o Papa tenha muitos assessores, ele que tem a última palavra, da mesma maneira que qualquer primeiro mandatário de qualquer país do mundo, seja presidenciável, ou um presidente, ou um primeiro-ministro, o que for. E vou dar um exemplo. O Papa Francisco mandou terços para uma assassina na Argentina que se chama Milagro Salas. E mandou terços para um monte de corruptos da América Latina. Então, eu vejo que se alguém criterioso estivesse assessorando ele, diria, Papa, não é para o senhor se colocar... Não, por quê? Virar as costas para criminoso, virar as costas para bandido e corrupto, é essa a ideia? Não. Primeiro, se é bandido e corrupto, não deveria ter uma bênção do Papa, né? Partamos dessa política. Eu não vejo... Como? Não pode ter religião? Pode, mas... A religião não salva, Segredo? Não, pode, mas espera aí. Primeiro, deveria ser uma pessoa que claramente está vinculada com a religião. Quando você manda um terço para uma pessoa que é corrupta ou assassina, como no caso de Milagro Sala, do nome e sobrenome, é uma pessoa da província de Jujuy, na Argentina, que assassina, estava presa e vai receber um terço. Por que não manda um terço, por exemplo, para a família do Clesão? Só por citar um exemplo, por que não manda um terço para um monte de famílias que têm pessoas assassinadas por essa pessoa? Vamos lá. Então, mas manda para o outro lado também. Se você está mandando só para o assassino, manda para aquele que perdeu a vida, pelo menos vai sentir um pouco mais de conforto. A base do cristianismo, né, do catolicismo, é o amor.
É o amor, né? Tá, mas mostra então, para os dois lados o amor, não mostra só para um. O católico, Segré, odeia o pecado e ama o pecador, né? O pecado faz parte do catolicismo. Então eu vejo com naturalidade o Papa abraçar, né, todas essas pessoas, apesar do pecado. Mas manda o outro também, abraça todo mundo. Não abraça só um corrupto ou um assassino. Arremata, Zé Maria Trindade. Diga. É que, na verdade, a Igreja Católica acredita, né, no princípio da renovação e da, vamos dizer, da melhoria de cada um, né? Os ladrões, por exemplo, ao lado de Cristo que foram crucificados, se arrependeram e há todo um cuidado de recuperação. Se isso é sobre o comentário do Segré. Agora, sobre essa preocupação com o próximo Papa ou o próximo poder, isso é muito antigo. Eu me lembro da França, né, que era comum aquela história, o rei está morto, viva o rei, né? Vive le roi, ou seja, é sempre assim, o poder ele não pode ter um tempo sem o poder, né? Não pode ter intervalo. Então, é rei morto, rei posto. Isso é em todas as esferas, e inclusive do Papa. É um poder, não adianta dizer, é todo um conjunto sério. Há todo um conjunto ali, a gente vê inclusive que algumas maldades sobreviveram incrustadas exatamente no poder, porque o Papa sozinho não tem essa força de erradicar, mas que é muito forte e dá um sentido na gestão e no papado, não há nenhuma dúvida. É claramente diferente cada uma das gestões de cada Papa. É por isso que eu acho que cada Papa tem o seu tempo e deixa o seu legado.